Boa noite, meninas. E aí, tudo bom? Espero que sim. Eu me chamo Pedro Chagas, sou professor de vocês e hoje vamos falar de relações profissionais. Vou apresentar para vocês aqui algumas relações importantes que o profissional vai ter, né, no âmbito. Vou mostrar para vocês quais são os principais e o que vocês mais vão ter contato, né? Qual a relação que vocês vão ter mais contato, tá? E aí, falando sobre os tipos de relação, a gente tem a relação familiar, a relação afetiva, comercial e profissional. Hoje nós vamos falar sobre a relação familiar e a relação profissional. Eu vou falar da interação do profissional com essas relações. O profissional familiar, o profissional e a família, e o profissional e o paciente, né? Que seria a relação realmente profissional. E aí a gente tem as relações tóxicas, né? Aquelas relações que não favorecem o contato com o âmbito profissional, não favorece na verdade não favorece em momento nenhum nenhuma relação, né? E aí nas relações profissionais, ou melhor dizendo, nas relações tóxicas, a gente tem os principais pivôs dessas relações, né? Dessas relações não favoráveis. E aí a gente tem os conflitos, né? Os conflitos direto com o paciente, aquele assunto que a gente conversou sobre confrontar, sobre instigar a intriga com o paciente. Isso não valoriza o seu profissionalismo e nem valoriza o cuidado, a assistência que você está dando a ele, né? Assim também a gente fala do conflito quando a gente fala de família, né? Da família do profissional, de ficar botando um contra o outro, a família contra o paciente. Falei disso com vocês também quando a gente fala de imparcialidade, quando a gente fala de ser neutro dentro daquela residência, né? Porque por mais que você tenha contato direto com todos, você está ali servindo a eles, né? Você está dando assistência, melhor dizendo, você está dando assistência ao paciente. Mesmo você estando em contato com o familiar, e mesmo que você veja quem está errado e quem não está errado, é a tua visão. Enquanto não te pedirem opinião, e mesmo que te peçam, você tem que se mostrar imparcial, tá? Ou melhor, parcial, tá? Desinteresse, né? E aí o desinteresse, ele afeta diretamente a sua assistência com o paciente, né? Porque se você não tem o interesse de cuidar, de preservar, de zelar, né, de dar importância para aquele paciente, a sua assistência não é uma assistência 100% boa, né, para aquele paciente, para aquele idoso. Você não vai ter interesse de estar se preocupando no ambiente que ele está, se ele vai tropeçar em algum lugar, se ele vai esbarrar, se tem algum lugar molhado, por exemplo. Você sabe que você vai ter consciência de que aquilo ali não vai te incomodar, que você vai conseguir desviar. Mas se você não tiver um interesse de perceber que aquilo pode prejudicar o paciente, a sua assistência vai ser precária, né? O interesse em ver esse paciente, porque se o paciente tá sujo, né? Se ele evacuou, se ele urinou, porque às vezes o paciente pode estar constrangido em falar para você, às vezes o paciente não tá com suas faculdades mentais, e aí ele não vai falar, ele não vai perceber, não vai realmente perceber que tem algo errado. Então você tem que ter esse interesse de estar ali sempre procurando ver a melhor assistência para aquele paciente, né? Sempre se aprimorando para que você dê o melhor para aquele paciente. E a falta de respeito, né? A falta de respeito, ela é muito importante, porque a gente falou de respeito diversas vezes nas outras aulas. E agora a falta dela, né? A falta dela corresponde a diversas situações muito desagradáveis, né? Assim como a falta de respeito do familiar, do paciente, da pessoa que estiver te contratando com você,
não é legal e não é favorável, a sua falta de respeito com eles também não é correta, né? Isso não vai te ajudar em nada. Porque te desrespeitou, você vai desrespeitar, vai ser mal educado no mesmo nível. E não é assim que funciona, né? A gente tem que se posicionar de forma que eles percebam que eles estão fazendo de forma errada, que eles estão agindo incorretamente, para que eles se redimam, né? E voltem atrás no que eles falaram, né? E mudem o posicionamento deles. Eles precisam perceber isso. Da mesma forma que você também precisa perceber se você foi desrespeitosa, né? E aí eles te tratam com carinho, te tratam com respeito, e aí você tem que perceber, não, aquilo ali que eu fiz não foi correto, eu fui mal educada, eu exagerei na minha fala ou no meu comportamento, e eu preciso me redimir, eu preciso voltar atrás, né? Quando a gente fala lá de reconhecer nossos erros. Desleixo. Quando a gente fala de desleixo, a gente volta de novo, né, essa aula de relações profissionais, ela vai ser basicamente um adendo a todas as aulas que a gente já teve, né? A gente vai trazer tudo que a gente já aprendeu aqui e vamos entender melhor o porquê que é fundamental essa relação produtiva, né? Boa. E aí o desleixo, a gente falou também sobre você querer cuidar do paciente, faz a higiene do paciente, troca o paciente, dá comida pro paciente, mas aí você não limpa, não troca a roupa dele, não vai lavar a roupa dele, se é um paciente sozinho, que não tem outros empregados, você não lava a roupa do paciente, não troca a roupa de cama do paciente, você não lava a louça que você serviu o paciente, ou até mesmo a sua louça, né? Você não mantém aquele ambiente limpo, e aí você não está produzindo um ambiente confortável e de melhora para aquele paciente, né? O paciente, eu já falei isso com vocês, que o paciente, quando ele é cuidado, de forma geral. Você não vai dar banho no paciente e aí deixar ele numa cama suja. Vai deixar ele num ambiente fedorento. Não mudou em nada. O paciente vai se sujar, não vai ficar cheiroso, não vai ser um ambiente confortável, ele não vai se sentir bem e nem você se sentir bem, né? A gente não gosta de ficar num ambiente precário. A gente também não pode não pode deixar nosso paciente da mesma forma, né? E aí a gente parte do princípio de que a gente tem que ficar assim, igual sombra atrás do nosso paciente, né? Eu tenho que deixar no meu paciente independente, eu tenho que mostrar, tenho que forçar a independência do meu paciente, eu preciso deixar que ele faça as coisas sozinho. Sim, você está correta. Você precisa estimular ele a trabalhar a mente e o corpo para que ele não regrida no tratamento dele. Só que isso você precisa assimilar. Eu estou exagerando, eu perdi o controle, meu paciente está sendo independente, está sendo muito independente, aí você, não, vou deixar ele fazer a bagunça que for, depois eu limpo. Não, entendeu? Precisa tentar ali ficar do lado dele, tentando consertar, tentando ajudar ele, para que depois você não tenha mais trabalho também, né? Porque você ajudar ele, você cuidar dele de forma que assim, não, faz tudo, depois eu vou, não vai te ajudar, porque aí você vai ter que largar ele para cuidar, para arrumar tudo que ele bagunçou, e aí quando você vai voltar, provavelmente o paciente vai estar tudo bagunçado. E aí, no que isso te ajudou? Nada, né? E aí a gente fala da relação de profissional e paciente. Qual as características que fundamentam essa relação, esse contato do profissional com o paciente? O que eu preciso ter, o que eu preciso ser e fazer para que seja um convívio, uma relação
produtiva. A assistência correta, né, que eu venho teclando nessa tecla aí desde o começo. Precisamos ter assistência 100%, porque se a empresa não te valoriza, o profissional não te valoriza, você às vezes não recebe uma quantidade boa, você não pode transparecer isso para sua assistência, para o contato que você vai ter com aquele paciente. Você precisa ser. Você precisa cuidar do paciente, daquele idoso, da melhor forma. Se você acha que você não está sendo valorizada naquele meio, é importante que você esclareça isso e não forneça sua assistência mais para o paciente. Porque vai ser uma assistência precária, você vai continuar sendo desvalorizada e vai ser esse ciclo vicioso que nunca acaba. E você reclama, e familiar reclama, empresa reclama, paciente é mal cuidado, está sendo mal assistido, e aí vai ficar esse bolo de neve aí até que estrague todo o trabalho que você teve. Entendeu? Então é importante. Eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Eu estou transparecendo os meus problemas e levando para o meu paciente. Se eu estou fazendo isso, eu preciso mudar. Preciso rever os meus conceitos e a forma como eu tô cuidando dele, né? Vamos dar continuidade no próximo vídeo.